O amor que nos vincula à nossa família chega a ultrapassar nossa própria necessidade de sobrevivência. Eu já tinha lido isso aqui. Por essa razão, muitas pessoas imaginam que, por meio de uma doença ou de sua própria morte, poderiam assumir o sofrimento ou a culpa de outrem na família. Nutrem a esperança de que, renunciando à própria vida e à própria felicidade, poderiam garantir, salvar ou restaurar a vida e a felicidade alheias nessa comunidade do destino, mesmo que elas estejam perdidas há muito tempo. Não acontece assim. Nós não conseguimos salvar. Portanto, com base no amor que vincula, predomina na comunidade de destino da família um impulso irresistível para o equilíbrio entre a vantagem de um e a desvantagem de outro, entre a inocência e a felicidade de um e a culpa e infelicidade de outro, entre a saúde de um e a doença de outro, entre a vida de um e a morte de outro. A partir dessa necessidade, um membro da família também desejará ser infeliz se outro membro tiver sido infeliz. Se um parente adoeceu ou se tornou culpado de alguma coisa, outro saudável e inocente também se tornará doente ou culpado, e se um ente querido morrer, seu familiar também desejará o mesmo fim. Deste modo, tenta-se pagar pela salvação do outro com a própria desgraça. Então, a pessoa arrisca tudo porque teve uma grande vantagem. Mas eu sou lúcida, eu sou saudável, eu vivo isso. Não, mas eu não consigo, aí eu me sinto culpada. Porque por que eu tive essa vantagem? Enquanto que eu estou vendo que os outros estão se estribuchando. E aí ele diz assim, com essa necessidade de igualar-se e obter equilíbrio, aspira, por assim dizer, a doença e a morte, e a alma deseja adoecer. No entanto, há meios de libertar-se dos grilhões deste vínculo que nos levam a adoecer. Com o auxílio da constelação familiar, os panos de fundo vêm à tona e os caminhos da salvação podem ser trilhados. Então, aqui ele fica no livro muito claro que pode. Então, a constelação é um bom caminho, porque talvez possa ainda ser trilhado um outro caminho. Chamo de deslocamento e transmissão do destino e da responsabilidade de um membro da família a outro. Este deslocamento ocorre em diversos níveis. Por um lado, o familiar segue uma frase interior: sigo você. É o que acontece quando uma criança é atraída pela mãe morta precocemente. Para que a separação seja anulada, ela também quer morrer. Para que a separação seja anulada. O que é anular uma separação com a morte? É também morrer. Já que eu não consigo trazer o outro para a vida, eu me igualo morrendo. Já que eu não consigo trazer o outro para o bem, esse bem relativo, né? Eu vou para o outro lado. Com frequência, vemos a mesma situação em uma mãe que perdeu o filho precocemente e quer segui-lo na morte. Então, uma mãe que teve abortos ou que abortou, ela fica com a alma dela lá entre os mortos. Isso é muito comum, muito comum. E como é que a gente verifica isso? Vendo o comportamento dos filhos. Quando os filhos ficam muito carentes e dizendo, eu não tive mãe, a minha mãe não foi minha mãe. Que tanta cobrança é essa? Se a mãe estava ali de corpo e alma e fazendo as coisas. Mas um pedacinho daquela alma não estava presente. E os filhos percebem. Os filhos são os maiores detectores disso. Com frequência, vemos a mesma situação em uma mãe que perdeu o filho precocemente e quer segui-lo na morte, sobretudo quando se sente culpada por ela. Em uma observação mais atenta, essas ideias parecem absurdas, mas não para a alma em comum. A ela pertencem os vivos e os mortos na mesma proporção. Dentro dessa alma, a separação entre eles não existe na imaginação nem no sentimento. O desejo de seguir o outro pode levar a doenças fatais e à morte prematura.
Outro deslocamento segue a seguinte frase interior: eu no seu lugar, que também tem amplas consequências para a saúde, pois implica o desejo de adoecer ou morrer no lugar do outro membro da família. Na maioria das vezes, essa frase é dita por uma criança. Ao mesmo tempo, nela se pode observar outro deslocamento, ou seja, o de um familiar que diz, e esse aqui é o mais difícil das pessoas entenderem: você no meu lugar. Como que um adulto vai desejar que aquela criança vá no lugar dele? Neste caso, trata-se sempre de uma pessoa que se sente culpada, por exemplo, uma mãe que entregou ou abortou o filho. Ela pede para que o filho faça por ela algo que ela não fez. Deste modo, o filho assume as consequências da ação da mãe. Quando eu vejo tanta gente defendendo o aborto, porque a mulher tem que ter direito de fazer o que quer com o seu corpo, um dia desse me ocorreu uma coisa com muita força, que é o seguinte: perfeito, a mulher tem a ressalva de fazer o que quer com o seu corpo. E por que ela não escolheu não fazer sexo? Ou por que ela não escolheu evitar a gravidez? Também é uma ressalva dela. Por que lidar com a última consequência e não com antes disso? Eles estão batendo na escolha de fazer o aborto, mas não estão batendo na escolha de não precisar fazer o aborto. Isso me chama atenção. Nós não vemos eles defendendo ou olhando que o aborto, de uma certa forma, não vou dizer que é, né, mas de uma certa forma, é evitável, se essa pessoa se cuidar minimamente. Então, por que não espalhar isso ao invés de ter que lidar com a consequência? Não seria um foco muito mais resolutivo? Porque o que eu noto é o seguinte: quem passou, sofreu ou fez um aborto, passa uma existência mais amarrado com essas crianças do que disponível para a própria vida. É um compromisso tão grande quanto o compromisso de assumir uma criança. E eu ouço muitas pessoas dizerem: quisera eu saber disso antes, que não teria abortado, porque isso era para eu viver a vida inteira preocupada e me preocupando com o que seria daquela criança, se os outros descobrirem isso e aquilo, então teria sido mais fácil deixar vir e criar, pronto. Enfrentava tudo uma vez, resolvia, e os outros ajudam a criar. Mas, claro que cada caso teve uma situação específica. Mas, quando eu olho esses movimentos que olham para esse direito, mas não olham para evitar isso, eu me preocupo. Porque dão ênfase no lugar errado. Outra frase significativa com a qual alguém se despede interiormente da vida diz: eu também. Em geral, é enunciada por uma criança, por exemplo, a um irmão gêmeo que morreu ou um irmão que foi abortado. O comportamento estranhamente agressivo de uma criança, já descrito acima, costuma ter suas raízes nessa frase.